doutora vai te passar agora. Você pode mandar a sua pergunta, o 0 operadora 11 940 42 70 92, ou então pelo telefone, pode perguntar pelo telefone mesmo, tá bom? As meninas vão trazer aqui as perguntas ao estúdio. É o 0 operadora 11 331 53 1010, opção 1. Bom, eu quero começar perguntando pro Gustavo, para que as pessoas também entendam o que é personalidade. Vamos lá, Fátima, bem interessante. Personalidade é um estilo de comportamento e de conduta peculiar de cada ser humano. A personalidade é formada até os 18 anos. Então a gente tem 18 anos aí para produzir, né, para construir a personalidade. Ela é um conjunto da nossa história e das nossas vivências. Cada um tem a sua personalidade, porque cada um vivenciou a sua história de uma maneira peculiar. Então eu tenho uma história de vida, quem está ouvindo a nossa rádio cada um tem a sua história. Então essas histórias de vida produzem a nossa personalidade. O seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de andar, de lidar com as situações. Isso é personalidade. É o estilo próprio de cada pessoa. De cada pessoa, muito Olha bem. só. E quais são os principais sinais ou sintomas no transtorno, assim, de uma Olha, pastora, personalidade? existem vários transtornos, assim, não vou conseguir falar todos aqui, mas vou dar alguns nomes. Tá. Por exemplo, o transtorno de esquiva, borderline, histriônico. O histriônico, deixa eu falar um pouquinho sobre ele. É quase exclusivamente em mulheres, é muito raro em homens. E o transtorno de personalidade histriônico são aquelas mulheres que fazem drama, aquelas mulheres que gostam de ser o centro das atenções, aquelas mulheres que seduzem. Não que você não possa sair bonita, bem arrumada, mas as histriônicas, elas colocam um charme maior e uma provocação maior. E sempre querem ser as donas das atenções. Tá, você está passando por alguma dificuldade, você vai chorar, você vai pedir ajuda. O histriônico, ele pede ajuda 3 vezes maior e de uma maneira muito mais dramática do que deveria. É meio parecido com aquela chantagem emocional? Não chega a ser uma chantagem emocional, chega a ser 3 vezes pior, Fátima. Verdade, É verdade. nossa. Então, por exemplo, a histriônica, já tive casos na clínica que ela tentou se jogar do prédio, mas ela não ia se jogar, ela só queria fazer isso para chamar a atenção do marido. Então isso é um estilo de comportamento bem típico em mulheres. É muito raro você encontrar o histriônico nos homens, tá, pastora? Exagerado. Bem exagerado. Igual eu te falei, você pode se arrumar, você pode ser bonita, mas a histriônica, ela vai 3 vezes mais ser sedutora. Você está numa roda de amigos, você vai conversar. Não, só ela quer ser o centro das atenções. Só ela quer ser a mais bonita. Só ela quer ser a pessoa que vai falar e tudo mais. Então, é um transtorno onde a sedução, o charme, é o ponto central dos comportamentos. O doutor Gustavo, mas Oi. esse tipo de transtorno histriônico, ele é completo assim? Ou, por exemplo, de vez em quando você faz uma chantagem emocional, de vez em quando você chama atenção? Ou sempre, Não, Fátima, sempre assim? Sempre assim. Os traços do transtorno, a gente pode chamar isso, dá um pouquinho mais na adolescência, porque a gente não pode classificar o transtorno antes dos 18 anos. Então a pessoa pode ter traços do transtorno mais um pouquinho na adolescência. Na vida adulta, ele já está instalado. Então, nesse transtorno histriônico, todas as mulheres, né, que têm esse transtorno vão estar dessa forma, seduzindo, querendo ser o centro das atenções, e elas não poupam esforços para conseguir o que querem. Muito bem. E qualquer idade? Não, só depois dos 18, pastora. Os transtornos de personalidade só é classificado depois dos 18. Por quê? Ele é um transtorno de personalidade, então você não pode classificar um transtorno antes dos 18 porque a sua personalidade não está formada, né? Então você só vai ter um transtorno mesmo depois dos 18. E tem uma coisa que é interessante eu falar. Transtorno de personalidade não tem cura. Não tem cura? Não, porque tá na estrutura da personalidade. Com o passar do tempo, o paciente, né, que está em tratamento, ele vai aprender a lidar com a doença. Mas não tem cura, tá na estrutura. E aí tem alguns pacientes que não precisam ficar sabendo desse detalhe que não tem cura, tá, Fátima? Porque tem paciente que não vai ter estrutura para aguentar esse tipo de informação. Essa informação. Tem que ir Exatamente. só tratando. Só ir tratando, dando ferramentas para ele, né, que é a parte da psicoeducação, para ele saber lidar com o transtorno. Mas alguns não precisam saber dessa notícia que eu tô falando. Gustavo, agora Oi. uma informação muito importante essa. Claro. Não tem cura e você vai precisar tratar essa pessoa para Sim. que ela viva uma condição mais confortável. Sim. Né? Mas é possível
prever? É possível exemplificar onde começa esse transtorno? É possível que haja uma prevenção antes que ele exploda? Fátima, é só possível na adolescência, né? É claro que algumas pessoas, elas nascem com um poder, né, vamos colocar assim, maior de fazer drama, como é a questão do histriônico. Algumas pessoas nascem com um poder maior de ser esquiva, que é o transtorno de esquivamento. Tem pessoas que têm também uma predisposição em se auto-flagelar, que é o borderline. Então tem algumas pessoas que nascem com essa predisposição maior. Esses tipos de comportamento a gente pode identificar um pouquinho na adolescência, mas muitas pessoas são leigas. Então você vê sua filha ela fazendo maior algazarra, maior drama, pode ser até um traço já do transtorno de personalidade histriônica e a família não saber. Não busca um tratamento, chega na vida adulta, já era. Entendi. Bom, vamos falar desse assunto que tem muito assunto hoje, gente. Uma loucura. Tem muitas coisas que eu quero falar sobre os transtornos para trazer informações, né, sobre esse tipo de doença, que é, como a gente estava falando, é uma coisa que muitas pessoas não sabem e é muito importante a gente trazer essas informações para o público. Sim. Bom, a gente vai de música agora, doutor Gustavo, e na volta eu queria já saber, pastor, além do transtorno histriônico, que é específico, né, mais comum nas mulheres, eu queria que você falasse de outros transtornos que podem estar aí presentes em pessoas do nosso convívio, até para nós, de repente, podermos identificar esses transtornos e ajudar essas pessoas, né? Claro. Pode ser? Claro, por Quem favor. canta, pastora Rosa? Jonas Vilar, Pra Te Adorar, 9h15. Já estamos de volta, 9h24, batendo papo aqui no estúdio, falando sobre os transtornos de personalidade. No bloco anterior, o Dr. Gustavo Zampoli falou sobre o transtorno que afeta principalmente as mulheres em maior incidência, né, doutor Gustavo? Sim, agora eu queria saber de transtornos que podem ser muito comuns nos homens. Então, tem vários tipos de transtornos, como eu disse no bloco anterior. Um que é mais comum nos homens é o transtorno de conduta, tá? Que tá um pouquinho... Como que é esse transtorno de conduta? São meio que os rebeldes. Eu não sigo regras, eu faço o que eu quero, né? Os antissociais também são mais em homens, né? Que a gente pensa assim, a pessoa não sai de casa, ele é antissocial. Não, antissocial são os vândalos. Não é uma palavra muito legal de eu usar, mas eu tô usando pra gente especificar bem. São aqueles que não seguem regras também, que picha, que quebra, que faz o que quer. Isso é um transtorno de personalidade. Olha que coisa. É o transtorno de conduta, né? Um transtorno que é muito comum, não só nos homens, também nas mulheres, também é o passivo-agressivo. Ele tá um pouquinho mais nos homens. O passivo-agressivo são aquele que ele é bonzinho, mas de uma hora por outra ele vai te atacar de uma forma que você fica em choque. Não só no verbal, mas também no comportamento, né? Então esses são os transtornos um pouquinho mais nos homens, mas não é uma regra especificamente só para os homens, nas mulheres também. Só que ele é um pouco menos comum nas figuras femininas. Diferente do histriônico, que ele é quase exclusivo das mulheres. E essas causas de transtorno, é mais para genético ou emocional mesmo? Pastora, é uma conjunção. Vamos falar. Então, por que a pessoa desenvolve um transtorno de personalidade? Primeiro, ela já nasce com uma predisposição genética, que a gente chama isso de vulnerabilidade. 2, ela nasce também com uma predisposição cognitiva. Como eu disse no bloco anterior, ela pode ter nascido já com uma predisposição de ser mais dramática. O outro nasceu com uma predisposição já de não seguir regras. O outro já nasceu com uma predisposição de ser insensível, de já ser o vândalo. Juntou isso, mas a sua história de vida, de como você é criado, o transtorno se desenvolve. Então é uma junção de coisas, uma junção de eventos, de contingências que determina o tipo de transtorno de personalidade que você vai ter. Doutor Gustavo, você disse que é comum o transtorno acometer as pessoas a partir dos 18 anos, né? Que já formou aí a personalidade. Sim. Então, é difícil dizer que existem transtornos de personalidades em crianças e adolescentes? Não existe, Fátima. Não existe. Você vai ver um traço do transtorno, porque na adolescência ele já vai começar a se enraizar.
Então você já vê um traço de conduta ali na adolescência. Você já vai ver um traço de um passivo-agressivo, que é o nome do transtorno, né? Ali já também na adolescência. Você vai ver também um transtorno do narcisista, também já ali na adolescência. Você já vai ver traços do transtorno, alguns comportamentos já do transtorno, né? Aí eu posso falar sobre uma coisa, como que a gente descobre os transtornos? Vamos Que é lá. interessante, né? Existe uma coisa chamada CID, Código Internacional de Doenças. E tem o CID-10, que são o CID do psicólogo e dos psiquiatras, né? Esses transtornos, eles são estudados, né? É um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, inclusive brasileiros, inclusive em Porto Alegre, é um reduto de estudos psicológicos, né? No CID, psicólogos e psiquiatras gaúchos ajudaram a desenvolver, e esses estudos classificaram os tipos de comportamento que são as doenças. Interessante, né? Então, os tipos de comportamento, eles estudaram, né? Junto com a grande Associação Americana de Psicologia, que é a Associação de Psicologia, que eles fizeram todos esses estudos para classificar o tipo de transtorno e o tipo de conduta que esse transtorno determina. E eles se assemelham, muitos deles se assemelham. Alguns sim, viu, pastor? Por exemplo, o transtorno de dependência, ele é muito parecido com o tipo de estrutura de personalidade que a pessoa quer estar próxima de alguém. Ah, eu quero ter você como amigo, quero ter você como namorado, como namorada. É uma dependência mesmo? É uma dependência, chama transtorno de dependência. Então é muito característico alguns transtornos ser parecido com o tipo de comportamento que você tem. E é muito comum também o transtorno de personalidade dependente estar em mulheres. Principalmente ligado àquelas que não conseguem terminar um relacionamento, que aí acabam fazendo alguma coisa contra si. Tem nos homens também, né? Já vi casos de homens com transtorno de dependência, mas é mais em mulheres. É por causa do sentimentalismo em si, né? A dependência. Não só o sentimento, família, pastor, mas tá ligado a você querer viver sobre a pessoa. E eles têm muito uma regra assim: sem as pessoas eu não vivo. Ah, olha que coisa séria, hein? E aí eles acabam sendo dependentes, sugando o relacionamento, chora se você não vai atrás da pessoa e por aí vai. É muito comum a gente estar encontrando hoje transtornos de personalidade dependente, principalmente nos relacionamentos. Bom, conversamos com o Gustavo Zampoli hoje aqui na programação do Cheias de Graça, falando dos transtornos de personalidade. A gente tem uma canção agora, Davi Soares canta, Pastora Rosa. Por isso eu quero te louvar. No próximo bloco, depois dessa linda canção, eu queria que o Gustavo falasse pra gente um pouquinho do transtorno paranoide e do transtorno emocionalmente instável, tá? Que são dois transtornos Olha bem só, a importantes. Fátima tá na internet já, viu? Eu já tô caçando aqui, sabe por quê? Porque no nosso dia a dia é muito comum a gente lidar com pessoas que vivem esses tipos de transtorno. E eu acho muito importante, Gustavo, a gente explicar para as pessoas sobre eles, para que nós possamos ajudar os nossos colegas, indivíduos, familiares. E muitos, né, às vezes tem esse problema em casa, poderia ajudar antes que e não conhece, exatamente. Antes que venha Por isso que é importante procurar um psicólogo. Porque eu duro, Fátima, que eles já procuram quando eles estão em crise, né? Já não aguenta mais. Então, mas o interessante que eu tô pedindo pra você falar especialmente de cada um é exatamente isso. Porque você no início disse que o transtorno de personalidade, ele somente é tratável, né? Sim, ele não é curável. Sintomas, ele não é curável. Não é. Então, quanto antes você procurar antes da crise grave acontecer, melhor, né? Claro, com certeza. Então, conhecimento é isso aí. Vamos pra música, já a gente fala mais aqui com o Gustavo Zampoli dos transtornos de personalidade. O Davi Soares, por isso eu quero te adorar, é 9h30. Cheias de graça, cheias de graça. Continue na nossa rádio. Cheias de graça, volta já já. Nossa rádio. Cheias de graça. De volta na nossa rádio. Cheias de graça. Já estamos de volta falando de transtornos de personalidade, hoje com o Gustavo Zampoli, psicólogo, nos atendendo aqui. Bom, Gustavo, a gente já falou de alguns transtornos. Sim. Eu queria entrar num outro assunto que eu não sei se cabe aqui dentro de um transtorno, se caracteriza como um transtorno de personalidade. Quando a gente se depara com aquelas pessoas que são dissimuladas, cínicas, que às vezes te comete mal para as outras pessoas, e aí depois vem com aquela história: nossa, não me lembro, eu fiz isso, ai, não fui eu. Isso é um transtorno de personalidade? O dissimulado não é um transtorno em si, é um tipo de comportamento que é uma característica de algum transtorno.
Um pouco, o narcisista é um pouco assim, tá, Fátima? Né? Eu sou melhor, eu sou superior, então eu atinjo você. Eu não atingi você. Eu simplesmente fiz porque eu deveria fazer. Então a dissimulação não é um transtorno, é uma característica de alguns transtornos de personalidade, de alguns tipos de comportamento que está ligado a alguns tipos de doenças. Tá? Mas não é um transtorno, não. Tá? E essa pessoa dissimulada, ela pode ser considerada uma pessoa com falha de caráter? Então, né? Falha de caráter é uma coisa meio complexa, porque o caráter, ele é uma peculiaridade de cada um. O que é errado pra você pode ser certo pra mim e vice-versa, né? A gente chama de falha de caráter quando tá dentro de um conjunto de vários contextos. Um dissimulado não pode ser falta de caráter. A falta de caráter tá ligada mais a roubo, a vandalismo. Eu digo assim, o dissimulado nessa história de te prejudicar e dizer, não é culpa minha, não é falta de caráter. Ele pode cometer algo que tenha relação com a falta de caráter e depois dizer, não é culpa minha, eu não fiz por mal, ou eu não fiz isso. Por exemplo, vamos supor, uma menina que é amicíssima da outra e rouba o namorado da outra. Tipo, é uma falha de caráter, entre aspas, sim, né? Sim, acaba sendo um pouco, né? Um pouco de falta de caráter. Você, na verdade, a gente vê muito entre os jovens hoje, né? Sim, a gente... É que assim, adolescente não pensa muito nisso, muito, né? Eles estão no calor da emoção, eles vai e fazem. Então, na vida adulta, isso causa mais um prejuízo. Pode ser uma falha de um caráter, ou pode ser uma questão da pessoa olhar para o próprio umbigo, né? Ela ser mais... narcisista mesmo. Isso, né? Eu peguei seu namorado e pronto. Ele gostou de mim, você que fique sem. Ou vice-versa. Olha que coisa, né? Pastora Rosa. É complicado, né? Sim. Porque o povo precisa até mesmo ler. Eu acho que o interessante Sim. é só em ler. Sim. Acho que a pessoa tem uma noção se aquilo habita nela ou não, Sim, né? Às vezes pode até não querer reconhecer, não tem nada a ver comigo. Mas lá dentro tem a consciência para poder começar a despertar, né? Uma das técnicas que a gente usa no tratamento, pastora, é a biblioterapia, que é onde a gente dá algumas coisas pro paciente ler para ele perceber que ele está se identificando. Que às vezes a gente dá o diagnóstico, o paciente fala, não, eu não tenho. Aí o que a gente faz? Então tá bom, então vai ler, né? Vai ler pra você se identificar, já que você não acredita que o psicólogo tá falando, né? Então vai ler, aí quando eles voltam, né? Tudo que eu li faz sentido. Então ler também é importante, tá? É importantíssimo, né? Super. E doutor, quais são o médico ou os médicos que podem diagnosticar a enfermidade? Só o psicólogo e o psiquiatra. Transtorno de personalidade são doenças psíquicas, só cabe a nós e os psiquiatras fazerem o diagnóstico. Cabe eu ressaltar que a bipolaridade precisa de medicamento. É um defeito no neurônio, defeito não é a palavra, mas ele não pega o lítio, que é a neuroquímica do humor. Ele não pega. O neurônio tem uma falha nesse processo, uma falha química, física. Então, os bipolares precisam tomar lítio pelo resto da vida. Lítio e tratamento psicológico ajuda a ter um controle, porque no surto, que eles vão do maníaco ao depressivo, o depressivo eles ficam em casa, não faz nada. O maníaco eles vendem 30 mil reais, eles compram não sei o que lá e por aí vai. Já tive casos de maníacos com bipolaridade que o paciente era filho de médico, ele achou que era Deus, ele chegou no hospital e arrancou todos os soros dos pacientes porque ele falou que ia ser curado. Que é o episódio maníaco. E isso é um transtorno? O bipolar é um transtorno de personalidade? É um transtorno. Então tem que tomar medicamento pelo resto da vida. Porque aí entra o psiquiatra, né? Porque o psiquiatra é o psiquiatra e o psicólogo junto, porque tem que tomar o lítio, né? Psicólogo não receita medicamento, tá, pessoal? A gente não tem formação médica pra isso. O único país no mundo que o psicólogo receita medicamento é nos Estados Unidos, em alguns estados, não é no país inteiro, não. A gente não tem formação médica, até porque a psicologia é uma ciência que ela vai um pouco contraponta ao medicamento. Então, a gente vê com o paciente precisa de medicamento, a gente encaminha para o psiquiatra. Então, o bipolar, ele precisa do lítio, que é onde ele vai controlar e ele não vai ter mais crise. Quer dizer, pode acontecer de ter, mas vai ser uma crise menor. Então, precisa do lítio para ter um controle aí no neurônio. Mas é importante isso que o Dr. Gustavo disse, que se você passa num terapeuta e precisa de um auxílio, o terapeuta te manda pro psiquiatra, existe uma resistência de muitas pessoas, eu tô louca? Não. É porque o psiquiatra é o médico autorizado a te receitar o medicamento para amenizar e junto com o psicólogo esse tratamento evoluir, né? Isso, Fátima, exatamente. Às vezes a pessoa tem resistência, né, ao medicamento,
medicamento? Ai, Gustavo, psiquiatra, ai, eu vou ficar dependente. Não, o remédio ele faz efeito por um tempo, né? Você toma o remédio, depois que o neurônio está estabilizado, porque o medicamento, o psiquiatra vai fazer sempre o efeito no neurônio. O neurônio tá tendo algum problema, como por exemplo, depressivo a gente chama isso de falta de capacitação da serotonina. Se você toma um medicamento, o medicamento estabiliza ali na cabeça do neurônio, nos dendritos, que é bem a cabeça, depois acabou. Você toma por um tempo, o psiquiatra diminui a dose, acabou. Então, às vezes é importante sim o medicamento. Eu ia te perguntar se bipolaridade é uma enfermidade, depressão é outra ou é decorrente, né? Não, depressão é outra, é uma coisa, a bipolaridade é outra. Okay. São CIDs diferentes. E a duração desse tratamento tem uma média? Não, depende do paciente, depende do tipo de doença que ele tem. Cada transtorno é um tratamento? Cada transtorno é um tratamento. A gente tem receitas de bolo, né? Como fosse receitas de bolo. As técnicas para depressão, X. As técnicas para ansiedade, Y. As técnicas, por exemplo, o transtorno dependente, W. Para o transtorno histriônico, Y. Cada transtorno tem um conjunto de técnicas que a gente utiliza. Algumas são padrões, né? Que vai ter em todos os transtornos. E só que cada um vai ter uma específica. Puxa vida, né? Quanto nós aprendemos, poderíamos falar ainda muito mais desse assunto hoje. É um tema curto longo, espaço né? de tempo pra gente falar sobre uma coisa tão importante. Se fosse Mas falar eu- de todos, né? Fátima? Sim, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente conseguiram pelo menos ter um pequeno entendimento disso e podem também fazer pesquisas conversando com o próprio Gustavo, não é, Gustavo? Claro, Ele claro. vai, sem dúvida nenhuma, ajudar você. Aliás, o Gustavo traz sempre uma matéria nova no site dele, nas Sim, redes sociais, sim. e são assuntos muito legais, eu acompanho sempre, e ele vai nos ensinando a cada dia aí a lidar com as situações emocionais no dia a dia. Gustavo, primeiro eu Oi. queria agradecer esse carinho de você voltar Imagina, aqui falar com a Eu gente. que agradeço. E pedir pra você dizer pras pessoas como é que elas te encontram, como elas tiram as dúvidas e Claro. de repente procuram aí pra um tratamento Claro. também. Bom, tem vários meios de me encontrar. Primeiro você pode entrar no site, né, da clínica, clinicapsicologicapinheiros.com. Pode procurar a gente no Face, né? A fanpage Clínica Psicológica Pinheiros. Lá sempre eu escrevo textinhos. Ontem mesmo eu escrevi um textinho chamado Liberte-se de Você. Muito interessante. Você isso, leu, né? Fátima? Li, porque é muito interessante. Às vezes a gente acha que o problema tá no outro, a gente mesmo. Não, né? Tempos atrás eu escrevi sobre questões emocionais, né? Sobre o sentir. Então na página sempre escrevo esses teminhas interessantes. Então pode procurar Clínica Psicológica Pinheiros. Deixa uma mensagem lá que eu consigo responder. E pode ligar no telefone 4563-3270. Estou lá na Faria Lima, no 1572, do lado da estação Faria Lima do metrô. 45? 63-3270. Tá certo. Gustavo, obrigada mais Obrigado uma vez eu. pela participação e você, eu tenho certeza, volta pra falar com a gente Claro. numa outra oportunidade. Pastora Rosa, vamos fechar com chave de ouro agora, vai? Vamos, tá lá em Jeremias, capítulo 1, a boa palavra de Deus, e diz assim no versículo 4: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Então Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele, perfeitos, mas nós temos que aperfeiçoar a cada momento, porque como disse o doutor, é uma questão de personalidade. Se está deturpado, se está ali, precisa de uma correção. Deus, ele te fez perfeito, nós precisamos a cada momento nos aperfeiçoar para ficar melhor. Então, se precisar de algo, de alguém como o doutor, procure, busque por um psicólogo, com certeza, em questão, como fala, a médica mesmo, né? A questão médica. Se precisar de apoio, os pastores estão com o coração aberto para te ajudar. Então, procure uma pessoa que possa te ajudar, porque Deus, ele te fez a imagem e semelhança dele. Nós queremos a cada momento que você esteja pronto para assumir, sabe, as promessas de Deus na sua vida. Amém. É isso aí. A gente fica por aqui desejando para você um ótimo fim de semana. Não se esqueça que durante este final de semana, hoje, amanhã e domingo, reuniões especiais aqui na São João 791, no centro de São Paulo, com o pastor Jaime de Amorim Campos, toda a equipe. No domingo, missionário R.R. Soares e a palavra de Deus libertando você de todos os males. Bom fim de semana para você, pastora Rosa, doutor Gustavo. Verdade. Obrigado igualmente para Igualmente a todos. Um ótimo final de semana. Tchau, gente. Você ouviu na nossa rádio Cheia de graça, Segunda-feira, às 9 da manhã, tem mais. cheia de graça.
Você está ouvindo a nossa rádio, trazendo a paz, o amor e a fé ao seu coração. Nossa Rádio. Mensagem de fé. Com o missionário R.R. Soares. Meus amigos, no livro de Deus, Provérbios capítulo 30, versículo 20, está escrito o seguinte: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Isso aqui é um ensino que Jesus está usando aqui, a palavra